Opa, bora continuar aqui a nossa análise sobre a declaração doutrinária. Estamos no 11º artigo, Ministério da Palavra. Vamos entender como que a declaração entende esta questão de ser separado para pregar a palavra de Deus, anunciar as boas novas em Cristo Jesus. No início vai dizer assim: todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Aqui eu quero dar uma pausa já para nos alertar quanto a esta realidade. Você, eu, todos nós fomos chamados por Deus para a salvação e para anunciar a Cristo Jesus, cada um com o seu dom e com o seu talento. Caso você ainda não saiba qual é o seu dom espiritual, qual é o seu talento, eu te recomendo a orar, a clamar a Deus para que Ele te dê entendimento, para que especialmente o Espírito Santo de Deus te dê entendimento quanto a esta questão e te mostre para qual ministério você tem sido chamado. Estou fechando essa aspas aqui porque é uma palavra sobre todos os ministérios e todos nós fomos chamados para algum ministério. Deus não chamou ninguém para não fazer nada. Todas as pessoas que Deus chamou, todas as pessoas que Deus converteu, têm um propósito, têm um ministério, têm um talento que deve ser utilizado para a obra de Deus. Aqui nós vamos pensar no ministério da palavra, naqueles que foram chamados, naqueles que já têm a certeza do ministério da palavra, que Deus o convocou para isso, que Deus deu este talento, deu este dom espiritual a esta pessoa, como deve ser então o proceder dela, o proceder da igreja. Este é o tema desta aula. O primeiro ponto aí vai dizer: entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para serviço distinto, definido e singular do ministério de sua palavra. Então, como nós já tínhamos falado na introdução, Deus chama algumas pessoas. Claro que a tarefa de pregar a palavra de Deus é de todos. Todo mundo deve pregar. Você não precisa ser chamado por Deus para pregar a palavra de Deus. Não. Você pode pregar para os seus amigos, deve pregar para os seus amigos, deve pregar para os seus colegas de faculdade, para os seus colegas de estudo, para os seus colegas de trabalho, para os seus grupos sociais. Isso é tarefa de todo crente. Isso é tarefa de todos que foram salvos por Deus. Você não precisa ter o ministério da palavra, ter o dom da palavra, ter o talento da palavra para falar de Deus com a vida de alguma pessoa. Deus vai usar a sua vida, vai colocar as palavras na sua boca, eu tenho certeza disso. É só você se dispor a esse sentido, vencer talvez a timidez, o medo, e se dispor a Deus nesse sentido. Mas algumas pessoas foram chamadas para isso, né? Os pastores, os líderes, aqueles que estão nos púlpitos pregando, eles têm um chamado especial para isso. E é sobre esse chamado que vamos tentar entender um pouco mais. Ponto 2 vai dizer: o pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Então é ele que anuncia qual é a vontade de Deus às pessoas. Ele vai estudar através da palavra do Senhor qual é o querer de Deus, e aí ele vai trazer então a vontade de Deus para a vida daqueles que estão escutando, para a vida do seu rebanho, para a vida daqueles que estão visitando a igreja naquela noite, ou se ele está usando as redes sociais, ele vai anunciar essa palavra para o mundo inteiro através da internet. Ponto 3 vai dizer: cabe-lhe missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo. Então, o ministério da palavra, ele se assemelha ao que os profetas do Antigo Testamento faziam, ao que os apóstolos do Novo Testamento faziam, e é claro, o exemplo perfeito do Senhor Jesus anunciando a palavra de Deus. É assim
E nessas pessoas que o ministro da palavra deve ter o seu foco. Como é que Davi pregava, como é que Salomão falava de Deus, como é que Moisés falava de Deus, profetas do Antigo Testamento, como é que os apóstolos, como é que o apóstolo Paulo, como é que o apóstolo Pedro falava de Deus às pessoas, o apóstolo João, e principalmente como é que Jesus falava de Deus, falava do reino de Deus, das coisas de Deus às pessoas. O ministro da palavra deve se basear nestas pessoas, nas pessoas bíblicas, porque o seu ministério se assemelha ao ministério que os apóstolos e que os profetas tiveram. Então, se tiver que ter um exemplo a seguir, o exemplo é bíblico. O exemplo são os homens da Bíblia, os pregadores da Bíblia. Estes são os exemplos para aqueles que foram separados para o ministério da palavra. Ponto 4 vai dizer: a obra do porta-voz de Deus tem finalidade dupla. A de proclamar as boas novas aos perdidos e a de apacentar os salvos. Bom, esta é a tarefa de todo aquele que foi chamado para o ministério da palavra. Ele vai dar palavras para aquele que não foi salvo, para que essa pessoa possa ser salva, palavras evangelísticas, e ele também precisa dar palavras para aqueles que já são salvos, para que esses se edifiquem espiritualmente. Por isso que às vezes o pastor ele vai pregar uma mensagem evangelística para ganhar pessoas para Jesus, e às vezes ele vai pregar uma mensagem mais de pastoreio para o seu rebanho. E aí o objetivo não é ganhar essas pessoas para Jesus, e sim fazer com que o seu rebanho, com que as pessoas que estão ouvindo aquela mensagem possam se edificar mais na fé, crescer mais na fé em Cristo Jesus. Quando olhamos para os ministérios, como o ponto anterior nos instruiu a fazer, nós podemos ver que especialmente Jesus fazia muito isso. Às vezes ele pregava uma mensagem evangelística e as pessoas se convertiam. Às vezes ele pregava mensagens que eram explicando algum conceito aos seus discípulos. Aí não era uma mensagem evangelística, era apenas explicando alguma coisa que eles não compreendiam. E qual deve ser a proporção disso então? Quanto de mensagens evangelísticas e quanto de mensagens doutrinárias o ministro da palavra deve pregar? Alguém um dia fez um estudo, e eu particularmente não sei se está correto, mas eu gostei de saber sobre a vida de Jesus, e chegou à conclusão que Jesus ficou metade do tempo dele no seu ministério com pessoas que não eram cristãs, pregando mensagens evangelísticas, e outra metade do tempo dele, ou seja, 50% do tempo dele, ele ficou com seus discípulos pregando mensagens doutrinárias, ensinando os seus discípulos aquilo que eles não compreendiam. Volto a repetir, não sei se essa estatística está correta, mas crê-se de fato que Jesus ficou ali no meio a meio, né? Metade do seu tempo ganhando novas pessoas, metade do seu tempo pregando para os seus próprios discípulos, ensinando a doutrina de Deus, o querer de Deus, para que eles amadurecessem na fé. Então, pode servir como um parâmetro para termos ideia do que fazer. Metade das nossas mensagens devem ser evangelísticas, metade doutrinárias para o nosso rebanho. Fica apenas uma dica. Ponto 5 vai dizer assim: quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para este ministério e de possuir as qualificações espirituais nas Escrituras para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo formal e publicamente em reconhecimento da vocação divina já existente e verificada em sua experiência cristã. Aqui é uma recomendação à igreja, da declaração à igreja, dizendo que a igreja, reconhecendo que
ali no seu meio existe uma pessoa que foi separada para o ministério da palavra, que foi agraciada por Deus com o ministério da palavra, a igreja então deve separar essa pessoa e reconhecê-la publicamente e oficialmente como ministro da palavra de Deus. Deve reconhecê-lo como pastor, se assim estiver também em seu coração, ou separá-lo publicamente e oficialmente que aquele é um dos pregadores da igreja, é um daqueles que irão anunciar a palavra de Deus. É tarefa da igreja fazer isso de forma oficial. Ponto 6 vai dizer: este ato solene de consagração é consumado quando os membros de um presbitério ou concílio de pastores convocados pela igreja impõem as mãos sobre o vocacionado. Então, o procedimento, esse ponto aqui corrobora com o ponto anterior, a igreja identificou que ali existe um ministro da palavra, que ali então existe um pastor em potencial, alguém que foi separado por Deus para viver da palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, que Deus deu este dom à vida daquela pessoa. A igreja então deve convocar outros pastores, lideranças das suas outras igrejas co-irmãs, para formar um concílio, avaliar então esse candidato ao ministério pastoral, e aí ele sendo aprovado por esse concílio, existe um ato de consagração, também feito pelos pastores co-irmãos das igrejas co-irmãs da igreja do candidato. Convida-se os pastores examinam o candidato, e depois então há um culto de consagração desse candidato, em que ele vai passar a ter o título de pastor. Ele vai viver do ministério da palavra de Deus, e dali para frente, do culto consagratório para frente, é que ele de fato vai viver com o título de pastor. A igreja vai consagrá-lo como sendo pastor. Como nós falamos em pontos anteriores, só existem 2 oficiais na Igreja Batista: pastor e diácono. Então, se ele está sendo consagrado ao ministério da palavra, está sendo consagrado ao ministério pastoral. E os procedimentos são esses: convoca-se um concílio, chama outros pastores, esses pastores vão conversar com o candidato, vão ver se o candidato está realmente preparado para o ministério da palavra de Deus, vão ver se de fato foi Deus que chamou esse candidato. E esse candidato, então, depois desse concílio, ele será consagrado também com esses pastores co-irmãos e as igrejas co-irmãs. Após o ato de consagração, ele recebe o título de pastor. Após o ato de consagração, ponto 7 vai dizer: o ministro da palavra deve dedicar-se totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. Eu vou ler os 3 últimos pontos porque eles têm a ver. O ponto 8 vai dizer: o pregador do evangelho deve viver do evangelho. Ponto 9. Às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequadamente e dignamente dos seus pastores. Neste ponto, a declaração doutrinária parece ser totalmente contra os ministérios parciais. Ela entende que a igreja vai identificar o chamado na pessoa, o chamado do ministério da palavra, o chamado pastoral, vai convocar outros pastores que vão examinar isso com ele também. Depois vai haver um culto de consagração, onde de fato ele vai receber o título de pastor. Após esse culto de consagração, então, fica sobre a responsabilidade da igreja o sustento desse novo pastor. É isso que a declaração está anunciando, que esse pastor ele não vai ter outra fonte de renda a não ser a igreja. Ele vai viver exclusivamente da palavra de Deus e a igreja se compromete com o sustento desse novo pastor.
Claro que nós estamos vivendo tempos em que muitas igrejas não podem mais dar este sustento ao pastor ou às famílias pastorais, e por isso os pastores têm outros empregos, são os chamados ministérios parciais, em que o pastor é engenheiro e pastor, o outro é médico e pastor, o outro é empresário e é pastor, mecânico e pastor, e daí por diante. É uma questão que as igrejas devem orar, devem clamar, evidentemente que a vontade da declaração é que não haja ministério parcial nas igrejas batistas, que cada igreja que consagrou também tenha o entendimento de que é responsabilidade dela o sustento desse obreiro. Então fica esse propósito, este ideal. A declaração está dizendo, o ideal é isso, o ideal é este, e a igreja deve ter esse foco. Se por algum motivo ela não conseguir, evidentemente ela não está sendo contra a declaração ao contratar um pastor, ao chamar um pastor parcial, porque a igreja não tem condições de mantê-lo de forma integral. A declaração está dando um entendimento de que o ministério integral é o ideal, é a vontade da declaração para a igreja, mas se a igreja não pode cumprir, então não tem o que se fazer. Ok? Então, finalizamos aqui a aula sobre Ministério da Palavra. Te aguardo na próxima aula. Que Deus te abençoe.